Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Messiah's faithful. O Messias é fiel e vemos a fidelidade de Yeshua, ou seja, de Jesus Cristo. Vemos a sua fidelidade e como ele cumpriu a verdade profética. E isso estará muito claro nessa passagem da Escritura que estudaremos hoje. Peguem suas Bíblias e vamos ao capítulo 4 de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 4. Na semana passada, encerramos com o versículo 13. E quero ler esse verso novamente. Temos muito material que precisamos cobrir em um curto espaço de tempo. Vejam, o versículo 13 diz: deixando Nazaré, veio e habitou a Cafarnaum, na beira do mar, no território de Zebulon e Naftali. Por quê? Isso não deveria nos surpreender. Tudo que ele faz, o faz com o fim de cumprir a verdade profética. Lemos que com o fim de que a palavra dita pelo profeta Isaías se cumprira, quando disse: Zebulon, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentis. Tudo isso se encontra no livro de Isaías, que no hebraico corresponde ao último versículo do capítulo 8. Vejam o final do capítulo 8 e o início do capítulo 9 de Isaías. E você vai encontrar esse texto. Aqui é onde o Messias começa a se revelar. Seguimos lendo. Versículo 16. O povo sentado nas trevas viu uma grande luz. E essa é a revelação do Messias por seu ensino. E aqueles sentados na terra de sombra e morte, a luz resplandeceu para eles. Tudo isso nos fala, e não há desacordo nisso. Nem entre os eruditos cristãos, nem entre os eruditos rabínicos. Essa profecia se refere ao Messias, sua revelação, que terá lugar na Galileia, mas especificamente à beira do mar da Galileia, o que chamamos o Cored. Entre esses dois territórios, o território de Naftali e o território de Zebulon. E aqui é onde está localizado Cafarnaum. Notem o que versículo 17 diz. Desde então, Yeshua começou, nesse tempo, com João na prisão, logo após Yeshua ter sido batizado e ter superado a tentação. Agora ele vai ao lugar onde profeticamente deveria começar seu ministério, e assim o fez. Desde esse momento, Yeshua começou a proclamar e a dizer: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Notaram algo? É exatamente o que João dizia. João Batista, no capítulo 3, versículo 2. João começou fazendo as pazes e agora o Messias continua a obra. Ele está dando continuidade ao que João começou. Essa proclamação de arrependimento, de voltar-se para Deus, motivado em que o reino de Deus vem e que ele está próximo. Vamos ao versículo 18. E Yeshua, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, que chamavam Pedro, e seu irmão André, lançando uma rede ao mar, já que eram pescadores. Essa expressão, eram pescadores, é enfática nesse texto, e vamos ver que os pescadores são importantes. O que mais ele diz? Que eram dois irmãos. Quero que avancemos a outra passagem da Escritura.
Recordem que tudo isso está acontecendo. Tudo o que Yeshua está fazendo. Por que o faz? Para cumprir a verdade profética. Quero que vejam o livro de Gênesis, capítulo 48. Existe uma profecia muito importante ali. Uma vez mais, digo que vocês podem buscar nosso estudo de Gênesis na internet e ver isso de maneira mais extensa e profunda. Mas notem o que se diz em Gênesis capítulo 48, iniciando com o verso 16. Lemos Gênesis 48, 16. E o anjo, e se refere àquele que foi enviado, este anjo que me redime, e Jacó falando, que me redime de todo o mal. Quem é aquele que nos redime de todo o mal? Isso é messiânico. Todos concordam com isso, que ele abençoa a estes jovens e seja perpetuado meu nome neles e o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Ou seja, os patriarcas e seus nomes. Do que isso nos fala? Das promessas de pacto de Deus, que elas sejam levadas a cabo. As promessas que Deus fez a Abraão. E notem o que diz ao final do versículo 16. Vei yetgu leiro veike efaiarts. Agora, quero traduzir essa frase com precisão para que vocês possam marcar esse ponto. Nenhuma das traduções atuais é feita de maneira correta. Isso simplesmente demonstra ignorância por não prestar atenção suficiente à palavra de Deus e só ouvir daquilo que os outros traduziram. A palavra veiedgu, mencionada aqui, vem da palavra peixe. É um verbo, que eles sejam como peixes, em abundância no meio da terra. Isso é exatamente o que eles dizem, a maneira mais literal de traduzir isso. A palavra veiedgu é peixe no hebraico. Aqui vemos a mesma palavra, mas em uma construção verbal. Assim que eles sejam como peixes, em multidões, que se multipliquem como peixes no meio da terra. Isso fala da promessa de Deus a Abraão, porque através de Abraão surgirão dele, ele é o pai de muitas nações, uma grande multidão de pessoas. Recordem que enquanto regressamos ao nosso capítulo principal, em Mateus capítulo 4, é significativo. Por quê? Ele vê dois irmãos. O que está acontecendo aqui? Jacó está abençoando a dois irmãos, Efraim e Manassés, ambos filhos de seu pai, José. E esse contexto é muito importante. Ele vai caminhando pelo mar da Galileia e vê a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, André. O que eles faziam? Lançando suas redes ao mar, porque eram pescadores. E o versículo 19 diz, venham a mim e eu os farei pescadores de homens. O que passa aqui? Tudo isso é dito. Vemos dois irmãos e sua ênfase está nos peixes. E essa é a forma como o Messias cumpre uma profecia do Antigo Testamento, com uma profecia de Gênesis. O que acontece é isso. Pescadores de homens, disse ele. E Deus, em Gênesis capítulo 28, por meio de Jacó, diz que Israel se tornaria como peixes, uma abundância de peixes pela terra. O que o Messias estava fazendo? Ele simboliza aquilo que se converteria em pescador de homens. Isso se entendia claramente há 2 anos, mas se perdeu na igreja cristã. Não sucede igual. Não é desconhecido dentro do judaísmo. Assim que quando esses dois pescadores, Pedro e André, ouviram alguém dizer nessa localidade, Cafarnaum, o lugar onde o Messias supostamente apareceria. Ele lhes disse, ouçam, me sigam, venham comigo e os farei pescadores de homens. Ele estava se declarando como sendo ele mesmo o Messias. Graças a isso, vejam o que passa. Lemos agora o versículo 20. De imediato deixaram suas redes e o seguiram. E indo mais adiante, passando dali desse lugar, viu outros 2 irmãos. Isso se repete
Porque quando vemos coisas repetidas nas Escrituras, o propósito é enfatizar isso, dizer que isso é algo importante, assim que não se engane com isso. Ele vê outros 2 irmãos, Tiago, de Zebedeu, e a João, seu irmão. Assim que João e Tiago, ou João e Jacó, como se diz originalmente em hebraico, 2 irmãos filhos de Zebedeu. E diz, estavam no barco com seu pai e reparavam suas redes. Ele os chamou e de imediato, muito possivelmente, ele disse o mesmo aos outros. E uma vez mais diz, imediatamente deixaram o barco e o seu pai e o seguiram. Isso é o que significa ser um discípulo. Um discípulo, primeiro e principalmente, é alguém que segue a Yeshua. O que Yeshua diz, ele o faz. Mas tenham muito cuidado. Existe um falso ensinamento sendo difundido. E darei um exemplo. Já o mencionei antes, mas continua acontecendo. E quero falar com clareza sobre esse assunto. Aqui está o problema. Existem pessoas que querem dizer que são salvas por fazer isso, por seguir o Messias, por ir e fazer discípulos. Não há dúvidas de que um salvo faz discípulos. Alguém que é salvo pela graça de Deus segue a Yeshua, busca ser como ele, cumprir seu propósito. Mas o meio para a salvação não está em nosso obrar, nem no que fazemos. Somos chamados a fazer essas coisas, mas nunca seremos chamados a fazê-las sem primeiro sermos chamados de salvos. E como somos salvos? Somos salvos pela graça de Deus. É um presente. E para aqueles que dizem que é totalmente antibíblico, ou como alguém disse que isso era até mesmo idolatria, convidar Yeshua à tua vida. Esse homem disse isso, que está totalmente oposto às Escrituras. É algo totalmente inapropriado, diz ele. Convidar o Messias a entrar no nosso coração. Mas é ridículo o que ele diz. Acaso ele nunca leu Romanos capítulo 10, que diz que se você confessa com tua boca e crê com teu coração, quando você confessa que sim, sou um pecador, sim, creio no Messias que morreu numa cruz e derramou seu sangue, eu confesso com minha boca e creio com meu coração que ele morreu e se levantou de novo e quero seu perdão. Quero a salvação que ele me oferece e oro e o convido à minha vida. Mas esse grupo ensina isso contra a oração de fé, convidando o Messias ao seu coração. Não é algo antibíblico. Está bem fundamentado. É algo que vem sendo feito em muitas decisões de salvação. Eu diria que, de fato, todas as verdadeiras decisões de salvação acontecem dessa maneira. Agora saem com essa estratégia, buscando separar de ti mesmo e exaltar a ti mesmo. Não é mais que orgulho e doutrinas têm sido inventadas para atacar a salvação e buscam convertê-las em uma série de ações para sermos salvos. Mas não, nossa salvação não se baseia em obras, no que fazemos. Depois de sermos salvos, as obras são muito importantes. Elas confirmam, são evidência, mas não conformam o caminho da salvação. Isso nos ensina o que é um discípulo, mas não como alguém se converte em um discípulo. Lemos agora o versículo 23 que diz, e percorrendo, falando de Yeshua, Yeshua percorreu toda a Galileia. E o que eles estavam fazendo? Ensinando nas suas sinagogas e proclamando as boas notícias do reino, e curando todos os enfermos, e toda a enfermidade das pessoas. Estava ensinando no programa que transmitimos no hebraico. Usualmente, estudamos um livro diferente ali, mas nesse momento estamos trazendo para nossa transmissão no hebraico desde Israel e em todas as partes do mundo, estamos estudando o livro de Mateus. Vamos alguns meses mais adiantados na nossa transmissão no hebraico, mas o importante de entender é o que essa passagem diz aqui. E se trata de, vemos aqui, fala de milagres. Ele foi ensinando e curando. A sanidade é um tipo de milagre.
E o que a Escritura revela é algo muito importante. Vemos o ensino. E usualmente os milagres acontecem logo após o ensino. E por quê? Porque os milagres são um instrumento de confirmação. São como ajudas visuais que Deus utiliza para confirmar seu ensino. Vejam como a Escritura se desenvolve aqui. Versículo 23. E Yeshua percorreu toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e proclamando o evangelho do reino. Notem isso, o evangelho do reino. As pessoas me perguntam por que falo tanto sobre o reino. É porque o foco está no evangelho. Jamais será efetivo ao pregar o evangelho, ao menos que também exista a revelação do reino. Isso é o que fez o Messias. Esse foi o seu começo. Ele acaba de começar o ensino no seu ministério. Ele proclamou o evangelho do reino e logo disse, sanando toda a enfermidade e toda a dor entre as pessoas. E versículo 24, e sua fama se difundiu por toda Samaria. Por que Samaria? Bem, isso é importante porque Samaria não era parte, nesse momento, da terra de Israel. Ela era considerada parte do exílio. E um dos propósitos do Messias é trazer de volta aos exilados. Ele falará isso, no seu sentido pleno, quando vier pela segunda vez. Mas o ministério do Messias está, também, fazendo disso uma realidade. Assim que vemos aqui no texto que essa proclamação que ele fazia se estendeu por toda a região da Sicília. E o que aconteceu? E trouxeram a ele a todos aqueles que tinham cacós. O que é cacós? Insisto que quero ser muito específico com as palavras do texto, porque a palavra cacós tem a ver com algo maligno. Se refere a algo maligno no sentido de espíritos malignos. Vamos encontrar uma mensagem holística aqui. Os ensinamentos do Messias produzem uma completa sanidade, total. Uma sanidade plena, holística. E isso é o que a Escritura revela. Versículo 24. E se difundiu sua fama pela região de Samaria, e lhe trouxeram todos aqueles que tinham algo maligno, espíritos malignos. Maligno é tudo aquilo que está contra, é contrário à vontade de Deus. E uma variedade de enfermidades. E aqueles que, a palavra que ele usa aqui é reunir algo. O que se reunia? Dor. Aqueles que estavam experimentando e viviam à margem, experimentavam uma dor opressiva. O que a Escritura nos diz? Isso é o que o maligno produz na nossa vida. Dor. Isso é o que a influência demoníaca produz. Dor, enfermidade e aflições, com uma grande variedade de manifestações. Versículo 24, segunda parte. E aqueles, isso interpreto com uma sorte de resumo do texto, e aqueles que estavam possuídos por demônios, e aqueles que algumas Bíblias dirão que sofria de epilepsia. O termo incluía lua, literalmente golpeados pela lua. Termo que talvez tenha a ver com uma pessoa que hoje em dia poderia ser chamada de louca. Às vezes dizemos que é um lunático, pois provém da palavra lua. Golpeados pela lua. É o que literalmente diz, e não creio que significa alguém epiléptico. Essa é uma interpretação humana do texto. Mas isso tem a ver com uma pessoa que enlouqueceu, que está fora do uso de sua razão por causa da opressão demoníaca. A Escritura também aponta para aqueles que são paralíticos. E o que ele fez? Vejam o final do versículo 24. E ele os curou. Ele tem autoridade. E isso é o que a Escritura diz. Ele tem autoridade por cima de tudo que seja maligno. Toda classe de enfermidade e doenças. Se alguém está deprimido, se enlouqueceu, qualquer que seja o problema, o Messias é a resposta. Aqui temos uma outra aplicação para isso. O que está sendo enfatizado é o seu ensino. Regressamos um momento no versículo 23. E Yeshua percorreu toda a Galiléia.
E o que ele estava fazendo? Ensinando. E não o fazia fora do contexto. O fazia na sinagoga. Este foi seu sinal de aprovação ao judaísmo, no sentido de que ele não veio começar uma nova religião, uma religião distinta. Ele estava trazendo a verdade a eles. Por quê? Porque nesse ponto, e certamente hoje também, o judaísmo se apartou das Escrituras. Naquela época, para abraçar as tradições dos anciões, as tradições orais, e infelizmente isso só piorou na atualidade. O Messias foi ali a fim de levar restauração. Ele foi ali ensinando em suas sinagogas, proclamando as boas notícias do reino. E para confirmar essas boas notícias que ele estava compartilhando, tinham, e essa é a chave que quero que vejam, essa é a palavra importante, seus ensinos vinham com autoridade. Direi novamente, seus ensinos vinham com autoridade. Essa palavra em grego é a palavra ensúcia. Não só significa autoridade, como entendemos hoje no nosso idioma, mas também poder. Alguém nesse mundo pode ter autoridade. Talvez esteja em uma posição de autoridade, mas não tem poder. Esse não é um conceito bíblico. O termo bíblico implica ambas ideias. Os ensinos do Messias tinham um poder e autoridade com um propósito. Qual seria? A restauração. Que as coisas voltem à vontade e aos propósitos de Deus. E tudo isso colocado em um contexto. Qual contexto? Não se percam no que estamos lendo. Tudo se trata, como vimos no versículo 23, ele proclamava as boas notícias do reino. Essa é a chave. No reino há restauração total. Não haverá mais enfermidade, não mais doenças, não mais depressão, não mais lunáticos. Não haverá mais vítimas da opressão e atividades dos espíritos malignos e demônios. O que aconteceu depois? Vejam isso no último versículo, o verso 25. E muitas multidões. As palavras muito e multidão estão no plural. Assim que muitas multidões. Não só uma grande multidão, mas temos que prestar atenção à gramática. E muitas multidões o seguiam. Agora entendamos isso. O que estamos vendo é uma transformação. Começou o quê? Com 2 irmãos, e logo 2 outros irmãos. 2 irmãos e 2 irmãos. E logo, pela unção do seu ensino, pelo discurso da palavra de Deus, vemos a manifestação de poder. O poder e a autoridade para restaurar as coisas de regresso às intenções originais de Deus. E com isso, chegamos ao último versículo, o versículo 25. E grandes multidões. Muitas multidões o seguiram da Galileia, de Decápolis. Isso significa as 10 cidades que se encontram nos altos de Golan. Poderíamos dizer, e de Jerusalém, e da Judéia, e da região que está mais além do Jordão. Porque falei do termo holístico. Disse isso por 2 razões. Em primeiro lugar, vimos no versículo anterior todas essas diferentes manifestações daquilo que não é a vontade de Deus. Enfermidade, doenças, possessão demoníaca, paralisia, loucura. Isso não é a vontade de Deus. Deus quer restaurar a saúde das pessoas. Parte da salvação tem a ver com a saúde. As pessoas não sabem, mas essa mesma palavra, salso, que fala sobre salvação em um sentido espiritual, o perdão dos pecados e entrar em um pacto com Deus, é também a mesma palavra que frequentemente é usada para a sanidade sobre as enfermidades, doenças, lesões e de uma condição espiritual equivocada. Presenciamos no versículo 24 algo holístico, porque sem importar qual era o problema, o Messias o sanava.
E agora vemos algo holístico, algo que acontece em um sentido completo, onde? Notem os lugares que são mencionados aqui: Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia ou Judá, e também o outro lado do Rio Jordão. Por que isso é tão importante? Porque representa o exílio. O que ele vem produzir? Ele vem para produzir uma restauração em um sentido holístico, em um sentido pleno e completo. Essas são as boas notícias, e isso é o que ele proclamava. Assim que façamos disso algo pessoal. Te farei uma pergunta. Você quer esse tipo de restauração? Uma restauração em um sentido completo? Isso é o que você pode ter com o Messias, e começa no momento em que você aceita o Evangelho. No momento em que você se rende a Ele. Ele entra na tua vida com o propósito de te curar. Agora, isso significa que cada enfermidade e cada doença, como Ele o fez antes, será sanada na nossa vida? Eventualmente, será. E quando digo eventualmente, certamente será assim no reino de Deus. Mas isso não significa que nesse mundo e nesse corpo estamos vivendo em um mundo manchado pelo pecado, pois haverá enfermidades. Haverá todas essas coisas que são consequências naturais do pecado. Mas podemos ter vitória completa sobre o inimigo, sobre os demônios. Ninguém tem que viver sob o domínio e a opressão dos demônios, de espíritos malignos, daquilo que é imundo, daquilo que é maligno. Deus quer nos mudar e trazer o cumprimento dos seus propósitos e planos. Ao caminhar em fidelidade, verá o inimigo sendo derrotado e haverá vitória nesta área, naquela área. Haverá sanidade aqui, haverá sanidade lá, em todo lugar, graças ao Messias, porque ele tem autoridade, ele tem poder e quer trazer restauração a nossas vidas. Quando nos rendemos a Ele, o que podemos esperar? Podemos esperar aquelas coisas que manifestam sua glória. E aquelas coisas que nos levam a adorá-lo em espírito e em verdade. De novo, chegamos ao final do programa de hoje. Até a próxima semana, quando começaremos a estudar o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.